Notícias.com. Estamos aqui ao ar livre, num momento assim, favorável, ambiental, com nossos amigos Francisco Lima Barbosa, Chico Espírita, como todos nós conhecemos. Chico, fique à vontade para falar para o Bom Jardim Notícia um pouco de sua vida, do seu trabalho aqui no município de Bom Jardim. Aqui no município de Bom Jardim, Zé Célio, eu tenho feito um trabalho desde os 17 anos de idade. Eu tenho procurado amenizar a dor dos semelhantes. Aprendi isso com a minha avó, aprendi com a minha mãe. Minha avó era a Dona Chiquinha de Eloy. Eu cresci vendo minha avó fazer o bem, a caridade, auxiliando. A casa dela era repleta de gente todos os dias, de 6 da manhã a 11 horas da noite. Ela nunca perguntava qual a religião das pessoas, o nível social. Ela ajudava a todos que batessem à sua porta. Eu cresci vendo isso, assistindo a minha avó trabalhar e fazer o bem. Numa época difícil, décadas passadas, que falar de espiritismo aqui em Bom Jardim, o povo não conhecia a doutrina, o povo achava que era coisa de catimbozeiro, de pai de santo. Então minha avó mostrou que o espiritismo é a doutrina do bem, a doutrina do amor, a doutrina cristã. E eu cresci ouvindo isso. Então eu herdei isso da minha avó. Eu herdei essa vontade de pregar o espiritismo cristão. Eu herdei esse desejo de ver todo mundo feliz, porque na minha mente, na minha meta, é que todos sejam felizes, todos vivam bem. Inclusive o espírito de André Luiz, que eu digo que André Luiz foi o repórter do além, ele diz que nós seremos felizes a partir do momento que nós desejamos a felicidade aos outros, aos semelhantes. E você vê, Célio, o exemplo da cruz. A cruz tem duas linhas, uma vertical e uma horizontal. Então, verticalmente falando, nós só chegaremos a Deus, que se horizontalmente falando, nós formos legais com os nossos semelhantes. Então, nós só chegaremos a Deus se nós formos legais com os nossos semelhantes, cumprindo o mandamento de Jesus, que ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, tudo se resume nisso. Então, a minha vida foi pautada em cima do bem. Eu fui vereador por 2 vezes aqui, tive 2 mandatos como vereador. Não fui reeleito porque fui candidato a prefeito no ano 2000, perdi. Mas continuei batalhando, lutando, servindo, ajudando. E hoje, aqui em Bom Jardim, eu trabalho mais do que um vereador. Porque eu faço pelo amor, eu faço pelo bem, o desejo de fazer o bem. Eu não faço com interesse. Não faço com interesse que ninguém seja espírita, não faço com interesse que alguém me retribua depois, de maneira alguma. Quem já me conhece sabe, quem convive comigo sabe, que a minha vida é ajudar o povo, é fazer o bem, é ajudar, é consolar, é enxugar lágrimas. Então, já faz o quê? 31 anos que eu estou nessa luta, né, nessa batalha como espírita, né? Porque antes, quando eu vivia no Bandep, naquela época que eu não era político, assim, ativo, eu trabalhava já, né? Eu já servia a população de Bom Jardim. Aqui em Bom Jardim, os 4 cantos de Bom Jardim, o povo me conhece. Agora, se você perguntar, tem gente que não gosta de você? Tem, isso é normal. Porque o próprio Jesus, teve gente que não gostou dele, né? Que o povo foi à praça para pedir para crucificar o mestre, né? Então, imagina um coitado de Chico, da de Bom Jardim, um matuto bom jardinense, né? Mas o importante, Zé Célio, é o julgamento que Deus faz de nós e não o que as pessoas fazem. Porque as pessoas nos veem com os olhos que ela tem. E a gente precisa, antes de tudo, ser como Deus quer que nós sejamos. Então, para mim, não me importa se alguém me julgar, se alguém me criticar, se alguém me censurar. Eu não ligo com isso, não. O importante é que Deus me veja por dentro. Deus me analise por dentro. E Ele sabe meus defeitos e minhas virtudes, como sabe a sua e de qualquer pessoa que esteja nos vendo nessa hora. Deus sabe o que nós somos. Então, a minha avó fez um trabalho aqui em Bom Jardim muito grandioso. Hoje em dia, muita gente chega para mim e diz: Chico, olha, sua avó uma vez me curou, sua avó, eu fui na casa dela, ela me atendeu muito bem, ela me consolou, ela me deu uma ajuda com as suas mãos abençoadas. E minha avó não criticou a religião de ninguém, como eu também não critico a religião de ninguém. Para mim, todo mundo deve ser cristão, independentemente de rótulo religioso,
Quem for um bom católico está no caminho do bem, quem for um bom evangélico está no caminho do bem, quem for um bom budista está no caminho do bem, quem for um bom espírita também está no caminho do bem. Então todos nós estamos caminhando. Eu digo que as religiões são rios que desaguam no mesmo mar, de forma que Deus utiliza as religiões para falar aos seus filhos. E nós estamos aqui, prontos, preparados, para continuar ajudando o povo de Bom Jardim, não só de Bom Jardim, mas de todo o Brasil. Hoje nós somos conhecidos quase no mundo todo, porque nós recebemos ligação do mundo todo, de muitos países, do Brasil principalmente, todos os dias recebemos ligação do Brasil todo. E nós temos irmãos e amigos de todo o estado brasileiro, pessoas que querem bem a nós, pessoas que conhecem Bom Jardim, pessoas que já vieram aqui, que ligam para a gente pedindo uma ajuda espiritual. E nós estamos sempre aí, dispostos a continuar ajudando o povo. Já se tornou uma mania, hoje não é nem bondade, é mania nossa, é um hobby nosso fazer esse trabalho que nós fazemos já há muitos anos. Você disse uma coisa muito importante. Pronto. Quando você quiser uma pergunta, você dá um sinal para mim assim, bate na minha perna. Bem, você disse uma coisa muito importante, Chico. O que importa não é o que dizes de mim, o que importa é o que eu sou, já dizia Francisco de Assis. Mas eu quero saber, e o povo, a população também quer saber, qual o trabalho que você executa nos dias de hoje e qual é a participação da população neste trabalho. A participação da população bonjardinense é que nós realizamos as atividades religiosas, cristãs e espíritas através do nosso Centro Espírita Herculano Pires. Nós, no início, na década de 70, nós fazíamos reuniões espíritas, mas não tinha o nome de um centro aqui em Bom Jardim. E um dia nós tivemos um sonho com um grande espírita, que hoje é muito respeitado no meio espírita, chamado Herculano Pires. Herculano Pires foi um dos diretores do Diários Associados de São Paulo, da TV Tupi. Foi ele que orientou a novela A Viagem, que na primeira edição. E ele é muito respeitado no meio espírita. Ele tem mais de 40 livros espíritas e ele é conhecido como o Kardec brasileiro, Herculano Pires. Ele dizia que tinha mania de escrever. E, inclusive, era ele que debatia com o padre Quevedo, defendendo a doutrina espírita. Então, nós tivemos um sonho com ele, nós estávamos num pomar, e ele me aconselhava, me orientava nesse sonho, que o sonho é uma visão. E eu me lembro muito bem, claramente, que no final do sonho, no final daquele encontro que eu tive com Herculano Pires, ele bateu no meu ombro, fortemente, dizia: continue trabalhando, trabalhe muito. E ele saía assim, andando, e eu via o paletó dele, o ombro dele, ele saindo. Então, quando eu acordei, eu tive a impressão que ele estava saindo do quarto naquela hora. Então, em homenagem a Herculano Pires, nós inauguramos o Centro Espírita aqui no ano de 80, o Centro Espírita Herculano Pires, que vem servindo a Bom Jardim. É uma instituição séria, é uma instituição filantrópica, sem fim lucrativo, registrada em cartório aqui em Bom Jardim, com estatuto, é reconhecida de utilidade pública municipal. E, através do centro, nós realizamos uma intensa obra assistencial aqui em Bom Jardim, assistencial. Então, toda quarta-feira nós temos reuniões, toda quarta e todo sábado. Toda quarta nós distribuímos pães, 60 sacolas de pães, cada sacola contendo 10 pães, com as famílias carentes, as pessoas que vêm para o centro. Isso já há muitos anos, né? Distribuímos nos sábados camisas, que nós recebemos como doação, feiras básicas e outras utilidades, remédios com as pessoas carentes, pomadas, xaropes para as pessoas pobres, carentes, que não podem comprar naturalmente, são remédios naturais, graças a Deus. E o povo tem aceitado isso com muito carinho, com muito amor. Então, o trabalho nosso está em cima do trabalho espírita, está exatamente através do Centro Espírita Herculano Pires, que hoje é conhecido no Brasil todo, o nosso centro, até em outros países, Portugal, Estados Unidos, França, Espanha, Suíça, são países que já ligaram para a gente, Alemanha, e já mantiveram contato conosco, eles pedem ajuda, auxílio espiritual, e nós estamos aqui servindo essa gente através do Centro Espírita Herculano Pires, que é uma herança também da minha avó, porque minha avó trabalhou 40 anos aqui em Bom Jardim, Dona Chiquinha, de Eloy, trabalhou durante 40 anos, no ano de 80 ela desencarnou,
Ela desencarnou, o enterro dela foi no sábado, no dia 19 de julho, e na terça-feira nós começamos o trabalho intensamente. Aí foi quando nós começamos a fazer reunião espírita, a realizar reuniões espíritas, evangelho, na sala da minha casa, como também na sala da casa dela. Depois de um ano nós já estávamos com um prédio pequeno, mas já estava abrigando os espíritos aqui de Bom Jardim, no início uma pequena maioria. E depois, hoje, já temos aqui duas instituições espíritas sérias, que estão trabalhando aí ostensivamente, né? Graças a Deus. Hoje, no censo, já se aparece espíritas. A sociedade de Bom Jardim, hoje em dia, já vê o espiritismo com bons olhos. De forma que nós estamos indo, caminhando, com passos firmes, graças a Deus. Nós temos atuado não só aqui em Bom Jardim, mas em todo o estado de Pernambuco, na Paraíba. Nós somos convidados para fazer palestras em várias instituições espíritas, como já falamos na Federação Espírita Olindense, já fizemos várias palestras lá no Centro Espírita Seara de Deus, lá em Paulista, que é uma instituição que as reuniões lá é 400, 500 pessoas por reunião. E de Belo Jardim, Caruaru, Carpina, e várias cidades da área metropolitana, Recife mesmo, nós temos realizado palestras quase semanalmente. Nós temos realizado esse trabalho, que para nós é um hobby, nós divulgarmos a doutrina espírita. Temos conhecimento que algumas pessoas ilustres participam, vêm e visitam o Centro Espírita. É verdade? É verdade. Nós já recebemos uma visita aqui de Dominguinhos, que é um dos sanfoneiros respeitados, que é o substituto de Luiz Gonzaga. Temos fotos aqui com ele. Já recebemos, além da visita que nós recebemos de Dominguinhos, ele continuou mantendo contato conosco ainda. Também recebemos a visita de Nando Cordel, que é um espírita, que é uma pessoa tem muita simpatia por nós, ele gosta muito do nosso trabalho aqui. Já também recebemos visita, inclusive recebemos ligação do cantor Agnaldo Timóteo, falamos bastante. Recebemos ligação também do grande cantor Calbi Peixoto, que já falou comigo várias vezes, com minha esposa também, por telefone, já atendi ele. E senadores, por exemplo, o senador Darcy Ribeiro do Rio de Janeiro, ele era um fã nosso, Darcy Ribeiro. Ele já foi beneficiado pelo nosso trabalho, ele divulgava o nosso trabalho na classe política, no meio político. E tantos outros deputados, senadores, artistas diversos, que eu não me lembro agora o nome, mas muitas pessoas, ministros, já mantiveram contato conosco, já vieram aqui na nossa casa, no nosso centro, na nossa instituição. E ainda hoje nós continuamos a receber ligação de muitas pessoas, que para nós é um privilégio, para nós naturalmente, é uma honra, né? Mas são irmãos, todos são irmãos, né? São irmãos de Jesus Cristo que nos procuram, e nós não estamos preocupados com o nível social dele, estamos preocupados que é um irmão, uma criatura, um filho de Deus que nos procura, que nós temos o dever de ajudar, como também ajudamos pessoas simples, humildes, pessoas pobres, carentes, que nos procuram. Então, quando as pessoas ligam para nós não perguntamos o que elas fazem, o que elas são, não é? O nível social que elas pertencem, não, de maneira alguma. Quando as pessoas ligam para nós, que choram no telefone, nós atendemos aquela criatura, aquele irmão nosso que está ali angustiado, aflito, que precisa de uma palavra de conforto, de uma esperança. Eu tenho o hábito, de dizer o seguinte: quando as pessoas ligam para mim doentes, assim, geralmente já com sentença de que vão morrer, eu digo, olha, se preocupe com hoje, esqueça o amanhã, procure ser feliz hoje, procure ajudar as pessoas hoje, procure curtir a sua vida hoje. Inclusive, o frade Francisco de Assis, que você é um dos seguidores do grande frade franciscano, Francisco de Assis, um dia ele estava irrigando o jardim, e um outro frade franciscano disse: irmão Francisco, se tu souberes que tu irias morrer, o que tu farias? E o padre franciscano respondeu: eu continuaria irrigando o jardim. Então a gente tem que pensar no hoje. O próprio Jesus já afirmou isso com grandeza, né? Não me preocupei com o dia da manhã, basta a preocupação do dia. Então é isso que a gente deve fazer. Então quando as pessoas ligam para nós desesperadas, chorando no telefone, nós procuramos dessa palavra de conforto às pessoas, de esperança, e graças a Deus elas ficam felizes com isso. Elas passam a querer bem a nós,
Até porque nós falamos com sinceridade, com franqueza. A gente não fala com hipocrisia, a gente fala com sinceridade, com franqueza. Né? Eu acho que Deus me usa para consolar muitos corações angustiados. Estamos aqui com o Bom Jardim Notícia procura hoje dizer a Bom Jardim que através da senhora vovó Chiquinha de Eloy, como era conhecida, começou a história do espiritismo nesta cidade. Por isso faz justiça a gente estarmos hoje com você, mas ainda você tem uma história para contar. E a questão musical? Seu irmão, o grande músico Dega, a ala musical de sua família, conte um pouco dessa história. Foi bem lembrado o fato. Na verdade, a minha família é composta de músicos. Papai era poeta, né? Papai era apaixonado por poesias, pelo cordel, mas minha família toda, meus irmãos, todos foram músicos. E nós sabemos que Bom Jardim é conhecida como a terra da música, né? Antigamente dizia que quando se levantava uma quenga de coco em Bom Jardim, tinha um músico de baixo tocando. Então, minha família toda, meus irmãos, meus sobrinhos, todos são músicos, né? Todos tocaram na banda de Bom Jardim, na banda, o Grêmio Líder Musical Bom Jardinense. Inclusive, Zé Célio, quem começou a ensinar essa lavra de músicos novos fomos nós. Fui eu que comecei em 72, 71, 72, 73. Naquela época eu ganhava 50 cruzeiros da banda para ensinar os músicos, que não significava nada do valor, era só uma ajuda simbólica, mas eu ensinava com satisfação, com amor, que hoje tem muitos músicos aí que nós ensinamos. Inclusive eu estudei no Conservatório Pernambucano de Música, toquei muitas procissões aqui em Bom Jardim, de graça, toquei muitas procissões da Igreja Católica, com satisfação, com prazer, porque a gente tem que respeitar a crença de todo mundo. E a Banda Santana, que foi uma das primeiras bandas de um conjunto musical, fomos nós que fundamos aqui em 77, a Banda Santana. E daí por diante começaram a surgir tantas bandas mais. Hoje em dia eu não tenho mais condição de tocar, mas eu sou músico profissional, tenho a minha carteira da Ordem dos Músicos do Brasil. E não tenho mais tempo hoje de tocar, porque meu trabalho atual me consome todo o tempo. Mas eu toquei muitos anos, eu toquei 12 anos, eu toquei pistão. E 11 anos eu toquei trombone. E de forma que meu irmão, tudo começou com meu irmão mais velho, Ayrton Barbosa. Ayrton Barbosa tocou com o Roberto Carlos no Canecão. Ele fez uma apresentação lá durante 6 meses, o Roberto Carlos. E meu irmão tocava no Quinteto Vila Lobos, que participava dessa apresentação de Roberto Carlos, de show de Roberto Carlos no Canecão, no Rio de Janeiro. Meu irmão era produtor de disco, meu irmão era jornalista formado, era maestro, tinha curso de maestria, tinha curso de maestro. Meu irmão, ele era compositor, ele era apresentador de televisão, programa de televisão no Rio de Janeiro, era um dos responsáveis pelo Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro e, lamentavelmente, ele desencarnou no mês de junho, dia 2 de junho do ano de 1980. E assim nós continuamos o trabalho, né, como músico. Depois nós não tivemos mais condição de tocar mais tempo, mas a raiz musical está em nosso sangue, está em nossa alma. Bom Jardim é uma cidade que é muito fácil se fazer um músico, porque os espíritos que reencarnam aqui em Bom Jardim, né, essas crianças que estão aqui nascendo, que estão renascendo aqui, elas têm uma vocação, uma facilidade para aprender muito, muito tranquila. Isso prova uma certa elevação do povo bom-jardinense, né, da população bom-jardinense. Bem, e diante de tudo isso, ainda tem mais uma. Chico foi seminarista, estudou no seminário, e quem estuda no seminário é para ser padre. Mas aí ele vai contar a história que tornou-se um grande cristão, que ora está aqui para explicitar tudo aquilo que um bom cristão pode transmitir. Fique à vontade. Realmente, eu estudei 3 anos no seminário, lá em Sorobim,
com o grande diretor, o padre Jonas Menezes. Foi um homem benfeitor, uma pessoa que me ajudou muito. E é muito oportuno eu prestar nesse momento uma homenagem também à Madre Odila, que foi uma segunda mãe para mim. E eu não esqueço dos feitos, do bem que ela fez a mim. Ainda hoje, Zé Célio, eu peço a Deus por ela. Porque a Madre Odila era uma pessoa tão humilde, tão grandiosa, que ela chegava para mim e dizia: Chico, ore por mim. Veja que grandeza, uma pessoa daquele quilate. Eu considero um espírito elevado, sério, muito sério, de bom caráter, uma pessoa altamente idônea. E eu, como espírita mesmo, ela vinha aqui, nós conversávamos bastante, e eu falava da doutrina para ela, ela aceitava naturalmente, ela não contestava nada, e ela fazia pergunta a mim e eu respondia com muita naturalidade. Então, é até uma homenagem que eu faço nesse momento à Madre Odila. E eu quero contar aqui uma particularidade, Zé Célio, que interessante. Naquele ano que eu estudava no Conservatório Pernambucano de Música, foi uma bolsa que eu consegui de estudo, que foi através da Madre Odila, que pediu para mim. No mês de maio, ela me deu um livro de música para eu estudar. E eu peguei o livro, não abri, não me interessei. No mês de novembro, eu estava devendo a escola 3 meses lá na escola particular que eu estudava lá em Paulista, e sem querer querendo, eu abri o livro, tinha um envelope dentro. Pois tinha 300 cruzeiros dentro, ela pôs dentro do livro e não me disse nada. No mês de novembro, estava lá 300 cruzeiros, olha, eu paguei os 3 meses de escola, eu comprei um fogão para minha mãe, eu dei a minha irmã também, a minha irmã que mora lá em Paulista. Foi um negócio, rapaz, que coisa fantástica. Aí eu, quando falei para ela, não, mas eu não falei não, porque eu sabia que você ia ver. Você vê que grandeza, sabe? Eu, quando estava no seminário, ela me dava envelope, porque eu ia lá, estava lá o dinheiro dentro, eu dava meus colegas lá, comprava pasta, sabonete com meus colegas lá no seminário. Uma vez eu quebrei a geladeira lá, eu furando lá o congelador, aí era não sei quanto para consertar, e ela deu esse dinheiro. Ela disse: não, Chico, manda consertar que eu pago. Era uma pessoa assim, que hoje eu peço a Deus por ela, sempre peço a Deus por ela. Ela para mim não morreu, a Madre Odila não morreu para mim. Eu sempre conservo ela no meu coração, e sempre nas minhas orações, eu peço muita gente, peço também por ela. De forma que eu estudei no seminário, aprendi muito, o relacionamento com os colegas. Hoje todos os meus colegas lá do seminário são bispos. O Monsenhor Orlando, não sei hoje se ele é ainda... O Monsenhor Orlando era meu colega, foi chefe de turma lá, a gente dizia prefeito. O Manuel dos Reis, hoje é bispo de Petrolina. Manuel dos Reis é uma pessoa muito humilde, muito simples, ele merece estar como bispo. E tantos outros colegas meus, o padre Mariano aqui, que trabalhou em Morrani muitos anos, o Severino Fernando lá de João Alfredo, que não sei onde é que ele está hoje. Mas todos foram meus colegas, foram meus... Quando eu saí de lá, o Padre Edson foi entrando no seminário naquela época. Mas foi contemporâneo nosso. Então tudo aquilo serviu, foi experiência, até porque noutra reencarnação eu já pertencia à ala da igreja, já fui uma pessoa assim de certo autoridade na igreja. Então eu tenho muito respeito à igreja, não existe preconceito, não existe nada, me dou muito bem com todos e só tive a aprender na época que eu estava no seminário.